Tiago, ele é o pai do Benjamin, que tem 9 anos e já passou por 2 transplantes de fígado devido ao diagnóstico de PFIC. O Tiago, a partir dessa vivência do filho dele, acabou se fundando, né, cofundador da PFIC Brasil, e vai falar um pouquinho dessa história para a gente hoje. Tiago, o palco do Haro Talks é seu. E o Benjamin também. Tiago e Benjamin. Olá, pessoal. Meu boa tarde a todos. É difícil, às vezes, a gente subir no palco, falar para pessoas que a gente acabou de conhecer. Eu confesso que hoje eu amanheci tenso com isso, mas eu quero dizer que hoje uma pessoa me fez refletir sobre o nervosismo de subir aqui, pela felicidade que ele demonstrou e que certamente deixou o meu dia muito mais feliz, que é o Rian. Eu quero uma salva de palmas para esse garoto. O Rian, ele é a felicidade plena. Se você quer saber o que é felicidade, é conviver meio dia com o Rian. Bom, vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Tiago, sou pai desse garoto, que também é uma inspiração para mim. Estou usando calça azul, blusa preta, óculos, e assim como o Felipe, a Jana e o Shrek, eu também sou bonito. E, bom, vamos lá. Dia 7 de dezembro é um dia muito especial para nós. Estou voltando. Por que o dia 7 de dezembro é um dia muito importante para nós? Há exatamente 2 anos, Benjamin deu entrada no hospital, um estado muito grave. A gente precisava recuperar o fígado dele já transplantado. E a sua situação de saúde inspirava muitos cuidados. Mas isso eu vou começar um pouco lá atrás. Vou iniciar a história de quando ela realmente começou. Quando ele tinha 6 meses de vida, a Saira, minha esposa, que está aqui, observou que ele tinha um amarelado nos olhos. Isso significa icterícia. E aí nós procuramos a sua pediatra. Ela disse que não havia observado isso e que nós deveríamos prosseguir e procurar um gastro pediatra. E assim o fizemos. Chegamos no gastro, ele viu, ficou um pouco assustado. Nós somos de Manaus e ele disse: olha, se depender do que eu estou desconfiando, possivelmente o tratamento do Benjamin não pode ser realizado aqui. Façam alguns exames e, dependendo do que for, eu sugiro que vocês busquem ajuda no centro especializado fora de Manaus. E aí, fomos para casa, eu fui trabalhar, deixei Saire e Benjamin em casa. No final do dia, ao retornar, a Saire estava desesperada, havia pesquisado sobre o que o médico havia desconfiado, que era a atresia das vias biliares, e viu que, em última análise, o tratamento para o Benjamin seria um transplante de fígado. Então, a palavra transplante, quando entra na nossa vida, ela é simplesmente devastadora. Você imagina uma criança de 6 meses, que a gente idealizou tudo de positivo na vida dela, ter que passar por um transplante. Eu falei, olha, vamos manter a calma e buscar uma solução para isso. Não adianta ficar chorando, a gente precisa urgentemente buscar uma solução. E aí o Dr. Google, como já foi citado aqui, serviu para que a gente fizesse uma pesquisa. Saire, na mesma noite, encontrou em São Paulo a doutora Gilda Porta, que está aí na foto, e ela é uma especialista em hepatologia pediátrica. E a partir dessa pesquisa, no dia seguinte, nós entramos em contato com o seu consultório, marcamos uma consulta lá, e 5, 6 dias depois nós já estávamos no seu consultório, realizando uma série de exames. Nós não chegamos a realizar
exames em Manaus, porque sabia que ali, se houvesse algo mais grave, não havia como solucionar. De princípio, foi descartada todas as hepatologias mais comuns, e a atresia também das vias biliares foi descartada, e restava a PFIC, que só consegue investigar através de um exame de mapa genético. Então, ela nos passou esse exame, imediatamente a gente buscou um laboratório lá em São Paulo, realizamos a coleta, e o resultado só sairia 30 dias depois. Então, ela nos recomendou que voltássemos para Manaus, até que o resultado do exame ficasse pronto. 30 dias depois, que para doenças raras parece pouco, mas para nós, que aguardávamos uma definição daquele problema, foi uma eternidade. A Saire chorava todos os dias, e eu, muito angustiado, aguardava o telefonema da doutora com o resultado, que finalmente, 30 dias depois, saiu e confirmou a PFIC 2. O que é PFIC? É uma deficiência numa proteína chamada BSEP, responsável pelo transporte de sais biliares do fígado ao intestino. Essa deficiência causa um acúmulo no fígado desses sais, o fígado fica com cirrose e, em última análise, e geralmente nos casos de PFIC, leva a criança ao transplante. E aí retornamos para São Paulo, já para programar como seria esse tratamento do Benjamin, porque, de fato, Manaus não tem como a gente realizar nenhum tratamento mais especializado, assim como em outras áreas do Brasil não tem. Eu vi que há uma particularidade entre alguns casos de pessoas que não estão em São Paulo. Muitos recorrem a São Paulo para poder fazer o seu tratamento de saúde. E isso já dificulta um pouco mais a nossa vida pelos custos que todos vocês sabem que não é simples. A doutora passou alguns medicamentos para aliviar alguns sintomas da PFIC, como coceira severa. Muitas crianças sofrem muito com essa coceira, porque não conseguem dormir, e isso acaba envolvendo toda a família. Eu diria que isso é uma tortura coletiva. As crianças com PFIC se coçam tanto, se não estiverem medicadas, que não conseguem dormir, que fazem feridas no próprio corpo. E por isso também algumas que já estão na fase escolar sofrem bullying, porque as outras crianças não compreendem qual o real motivo daquelas feridas. Bom, durante os anos de 2016, 17, 18, eu e Saire nunca desistimos da ideia de evitar o transplante no Benjamin, porque essa palavra ela sempre nos assombrou. Então a gente buscou, fora do Brasil, alternativas, tentar ouvir outros profissionais. E aí chegamos, as fotos estão passando de forma aleatória, mas enfim. E aí encontramos na cidade de Cincinnati, no estado americano de Ohio, o Dr. Jorge Bezerra, que é um especialista em PFIC. Ele é brasileiro, mora lá há 35 anos, e nos recebeu, avaliou o Benjamin e disse que está aí o Dr. Jorge, e disse que o tratamento que ele estava recebendo no Brasil era idêntico ao que eles realizavam nos Estados Unidos, mas que a única coisa que eles poderiam fazer a mais é que lá eles têm um laboratório de pesquisa vocacionado especificamente para PFIC, para doenças do fígado, que é muito mais avançado do que a gente vê aqui no Brasil. E eles estavam testando lá uma droga que facilitava o transporte de bile do fígado para o intestino. E isso, para mim e para a Saire, poderia significar a salvação, né? Bom, talvez com esse medicamento, Benjamin não precise mais realizar o transplante, que era o que sempre nos assombrava. Tentamos incluir o Benjamin nesse programa. Infelizmente, no início de 2020, veio aquela onda de pandemia da Covid, e isso afetou
todos os programas experimentais pelo mundo, e o programa foi paralisado. Nesse período, Benjamin não pôde entrar, e lá pelos meados de 2020, o seu problema de fígado agravou muito, chegando a um ponto que o transplante seria inevitável. Mais uma vez, tivemos que ir para São Paulo, e dessa vez já com mudas, a gente precisou se mudar para lá e programar o transplante, que até aquele momento era temido, mas a partir do momento que você vê o seu filho muito doente e vê que a única alternativa de vida é o transplante, você passa a desejar com toda a força do seu amor. E assim, fizemos de tudo para se estabelecer em São Paulo. Eu, a princípio, seria o doador de um pedaço do meu fígado para o Benjamin, porque o fígado é um órgão que tem essa peculiaridade, você pode ser doador intervir, mas eu fui descartado porque eu tenho hipertensão hereditária, e aí os médicos acharam muito arriscado eu fazer, e a Saire, sua mãe, pela segunda vez o deu à luz. Ela foi a opção de doar o fígado, pedaço do fígado dela, e salvou, deu à luz ao Benjamin pela segunda vez. E naquele momento, foi um momento muito tenso para mim, porque em toda a nossa trajetória, a Saire sempre esteve do meu lado. Mas naquele momento do transplante, eu me vi sozinho, dentro de um hospital gigantesco, Saire e Benjamin no centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia extremamente invasiva, que durou mais de 10 horas. Imagine a minha angústia ali. Eu acho que o Guilherme, irmão do Felipe é Guilherme, o Guilherme conhece o Hospital Sírio-Libanês. Eu andei aquele hospital inteiro durante essas 10 horas, circulando, sem saber o que fazer e para passar o tempo e fazer com que aquele momento se passasse o mais rápido possível. Então, de fato, o transplante, por mais que ele seja uma solução, é uma experiência muito traumática que eu não desejo para ninguém. E aí, graças a Deus, a Saire se recuperou logo, o doador geralmente se recupera muito rápido, mas o Benjamin teve todas as intercorrências imagináveis para quem recebe um fígado. Então, ele deveria ficar no hospital, via de regra, 15, 20 dias, ele precisou ficar 4 meses internado, passou por mais 3 cirurgias reparatórias, ficou em estado muito grave, a gente viveu dias muito difíceis dentro da UTI, e que é impossível descrever aqui tudo aquilo que a gente sente. O fato é que depois dessa experiência, a gente começa a olhar as outras pessoas, a gente passa a não enxergar apenas o nosso problema, mas o tempo que eu fiquei em São Paulo, junto com o Benjamin, com a Saire, com os nossos outros filhos, me fez ver a necessidade de termos uma associação voltada para crianças que têm o mesmo problema do Benjamin. Porque São Paulo é uma cidade muito grande, é longe de casa, muitas crianças passavam por aquela situação. Graças a Deus, nós temos amigos que puderam oferecer um apartamento ali próximo do hospital, e a gente tinha todo um suporte extra-hospitalar. Mas 99,9% das crianças que são acometidas pela PFIC não tem, simplesmente não tem a quem recorrer. Então, isso nos motivou. 8 meses depois, fora de casa, voltamos para Manaus, incumbidos de iniciar essa empreitada de se criar uma associação, acreditando que o problema do Benjamin estava resolvido. Era um problema genético, ele havia recebido um fígado novo, não existe mais o problema. 1 ano depois do seu transplante, já em casa, Saire percebeu mais uma vez Benjamin se coçando muito e com a pele um pouco amarelada. A gente não queria acreditar que havia uma recorrência da doença. Nós não queríamos acreditar, e nem os médicos do Benjamin de São Paulo também queriam acreditar que aquilo tudo pudesse voltar. Porque não havia precedência no Brasil de recorrência de PFIC2. Porque, à medida que o órgão é trocado, aquela proteína com defeito genético, ela estava sanada. Ocorre que o seu organismo passou a não reconhecê-la.
E o excesso de anticorpos para essa proteína neutralizou a sua atividade. Resultado, Benjamin estava novamente com PFIC, traduzido para o português com colestase familiar tipo 2. Só que nós não poderíamos, naquele momento, iniciar um tratamento para combater o aumento desses anticorpos. Por quê? Porque aqui no Brasil, infelizmente, naquela época não tinha, e até hoje não tem, como a gente fazer um exame para medir especificamente o aumento desse anticorpo. E aí aquela experiência de 2019 nos Estados Unidos serviu para que a gente entrasse em contato, e lá, sim, eles realizam esse exame específico, e fomos até lá. Fomos até lá novamente. E aí foi comprovado que Benjamin tinha um excesso de anticorpos para essa proteína, e o tratamento todo desenvolvido lá, a gente conseguiu trazer para o Brasil, através de uma cooperação. A doutora Gilda Porta, que era sua médica aqui, acompanhou todo o processo, e a gente pôde realizar isso durante o ano de 2022 inteiro, lá em São Paulo. Eu acho que apareceu uma foto da Saire com ele, ela ficou praticamente morando dentro do hospital. Mas, infelizmente, esse tratamento não foi eficaz no Benjamin. Porque talvez a gente descobriu que o retorno da doença, a gente quando descobriu já estava muito tarde, e o fígado dele já estava novamente muito enfraquecido. Chegamos a ouvir aqui que seria o fim da linha, que Benjamin não teria mais condições de passar daquela fase. Eu entrei em desespero, Saire também. Ela, muito mais corajosa que eu, disse, olha, se lá fora esse procedimento está dando certo, e aqui não deu, a gente precisa ir para lá. E aí você cria coragem de onde não tem, cria recursos de onde não tem, e partimos com Benjamin, mais uma vez, para tentar salvar a vida dele lá fora. Tentar salvar o fígado já transplantado. Chegamos lá, ele foi examinado, mas o quadro era também irreversível, e aí encontramos um problema. Nós não tínhamos ido preparado para fazer um retransplante. A gente tinha ido preparado para tentar curar o fígado já transplantado. O hospital também nos recebeu com essa perspectiva. Quando eles observaram que o quadro era novamente de transplante, aí foi quando eu falei para vocês que no dia 7 de dezembro de 2022, portanto, há 2 anos, ele precisou ser internado, muito grave, e lá eles fizeram de tudo para salvar esse fígado dele, porque não tinha como a gente realizar esse transplante lá. E nós tivemos uns 3, 4 dias assim de indefinição. Eu achei que realmente o Benjamin não tinha mais como sair daquele hospital com vida. E na falta de perspectiva de um transplante, eu imaginei que aquele momento fosse o fim. Foi um momento muito difícil nas nossas vidas. Isso era mais ou menos 22 de dezembro de 2022, véspera de Natal. E aí, na manhã do dia 23, o doutor Alex, que ele já apareceu aqui, é o médico que cuida dele lá, chegou no quarto e disse, olha, o hospital viu que não tem alternativa e a gente vai ter que fazer o transplante do Benjamin aqui. Se vocês não acreditavam em milagre de Natal, podem ter certeza que vocês estão diante de um milagre. Porque nos Estados Unidos, ou você paga, ou você paga. E aí alguém aqui fez referência ao SUS. Eu também quero dizer que, graças a Deus, o Brasil tem o SUS. Graças a Deus. Diante desse milagre, eles disseram, olha, a questão financeira você vai cuidar depois, a prioridade é salvar a vida do Benjamin. Nós vamos inseri-lo numa relação, ele vai fazer transplante aqui, e lá eles não realizam transplante intervivos. Então ele entrou numa fila nacional, e pelo estado gravíssimo que ele estava, ele foi para primeiro lugar. Então, no dia 29 de dezembro ele entrou na fila, e no dia 9 de janeiro, Benjamin foi transplantado e teve uma recuperação excepcional. E graças a Deus, hoje,
vocês aqui, que nós estamos próximos do Natal. Quem não acreditava em milagre de Natal, saibam que vocês estão diante de que recebeu a graça desse milagre. E aí o nosso compromisso de lutar por outras crianças só aumentou. Tudo que foi realizado no Benjamin, em toda essa trajetória dele, é compartilhado com médicos brasileiros. Então, hoje, se acontecer com alguma outra criança de PFIC, o mesmo que aconteceu com o Benjamin, essa criança não precisará mais ter que percorrer tudo aquilo que a gente percorreu. Porque tudo que foi realizado nele foi compartilhado com médicos de São Paulo e poderá ser utilizado para salvar outras vidas aqui. Apareceu aí uma foto também em um laboratório. Esse laboratório é o laboratório lá no Hospital de Cincinnati. Aí. O que o doutor Assay está mostrando é um pedaço do fígado dele, que foi retirado dele / Saire, que foi o pedaço de fígado que ela doou, que está lá no centro de pesquisa, e eles trabalham nisso todos os dias em busca de uma cura definitiva para a PFIC, diferente de uma cirurgia tão traumática e tão invasiva como um transplante de fígado. Então, essa é a nossa breve participação. E, Laura, eu quero dizer para você que toda energia empregada para que nós pudéssemos salvar o nosso filho, você pode contar comigo, que nós estamos dispostos a empregá-la no fortalecimento da Associação de Doenças Raras. De ontem para hoje me veio uma frase na cabeça, lendo um pouco da história de cada um de vocês. Nós podemos até ser raros, mas jamais estaremos sós. Muito obrigado. Alô? Ninguém pode dar as perguntas. Bom, gente, diante de toda essa história, né, essa saga, essa aventura, né, Benjamin? Eu queria que você falasse um pouquinho, Tiago, você falou sobre como você começou a falar com as pessoas, né, e observar que muita gente estava nessa situação também, né? Como você começou a ampliar essa visão em relação ao que estava acontecendo dentro da sua família e observar que outras pessoas passavam pelo mesmo. Mas eu queria saber, assim, se teve um momento exato que você falou, não, eu preciso fazer uma associação porque é demais. Se teve um acontecimento, alguém, alguma coisa que realmente fez essa chave virar, sabe? Em São Paulo, você se depara com muitas crianças que têm ou tiveram o mesmo problema, não especificamente da PFIC, mas problemas de fígado. Então, a gente conheceu, eu acho que em torno de 20 ou 30 crianças nessa transplantadas de fígado. E eu cheguei a observar que, assim, muitas... A gente acaba se conversando e um conhecendo a história do outro. Então, assim, tinha mães que estavam ali no hospital com o seu filho e ela precisava ir, por exemplo, na casa de apoio que ela estava hospedada. E essa mãe, às vezes, não tinha sequer o transporte para ir. Ou seja, através do SUS, o filho estava num hospital de ponta, tendo um tratamento excepcional, hospitalar, mas extra-hospitalar, aquela família estava passando por dificuldades muito sérias de locomoção e, quem sabe, até de alimentação. Então, é impossível você não se sensibilizar com isso e não acreditar que pode fazer mais por essas pessoas. Eu vou repetir, nós tínhamos o privilégio de ter amigos que cederam por tempo indeterminado apartamento de São Paulo. O metro quadrado de São Paulo, vocês sabem, é muito caro, principalmente quem é de lá. E a gente tinha isso assim, ou é coisa de Deus, então, o mínimo que nós temos que fazer é retribuir isso ajudando outras pessoas. Então, foi nesse momento que eu me vi tocado para avançar com esse assunto. E também, infelizmente, eu vi muitas crianças não conseguirem sair do hospital com vida. 2 casos de crianças que a gente observou lá, que passaram pelo mesmo problema do Benjamin, mas não resistiram ao transplante. Então, assim,
A história do Benjamin hoje eu vejo como um sucesso, mas existem aqueles que ficam pelo caminho. E esses a gente precisa homenageá-los para evitar que outros fiquem pelo caminho também. Tiago, mais uma pergunta. Como é que foi com relação ao seu trabalho, né? Como é que era essa questão? Como é que você administrou tudo isso? Você falou muito sobre como foi o processo do Benjamin, né? Enfim, com o diagnóstico, com os transplantes, mas como é que era o seu trabalho? Como é que estava essa parte da Saire também? Como é que você conciliou tudo isso? O que você faz? Acho que contextualizar um pouquinho, né? Eu tenho uma empresa de prestação de serviços, assim, e nesses 8 anos de luta com o Benjamin, eu tive que passar muito tempo fora. Mas, graças a Deus, eu tenho pessoas, por exemplo, meus sócios, graças a Deus, sempre mantiveram as coisas em ordem para que eu pudesse ter a liberdade de poder acompanhar a Saire e o Benjamin em todas essas viagens. Ontem à tarde, a gente estava no aeroporto de Manaus, embarcando para cá, e assim, todo mundo gosta de viajar. Todo brasileiro gosta de viajar. Ainda mais assim, para um evento como esse, construtivo. Mas eu via que o Benjamin e a Saire estavam um pouco tensos. E aí eu me coloquei no lugar deles. Por mais que a gente viesse para uma viagem, nada a ver com internação, com agulha, eu sinto que lembramos de tudo aquilo que já passamos. Imagine que durante 8 anos a gente teve que ir para São Paulo pelo menos 4 vezes por ano, né? Deixar os outros 2 filhos em casa. Então, passa um filme na cabeça. Pelo menos hoje a gente está aqui e não está precisando levar Benjamin no laboratório, né? Então, foram tempos difíceis, mas graças a Deus a gente conseguiu superar. Tenho só mais uma pergunta para o Benjamin. Como é que é na escola? Me conta. A escola é legal. Tem muitos amigos lá? Tem. É? E o que você gosta de fazer lá? Jogar futebol. E você joga futebol bem assim? Joga. Ah, então tá bom. Então tá, gente. Muito obrigada, viu?